Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. Nós hoje meditamos esse texto, onde Jesus tem mais uma vez um embate com os mestres da lei, os escribas e os fariseus. É importante, mesmo que no Evangelho diz que Jesus cheio de ira e tristeza, né? Quando a gente tem Jesus cheio de ira, pois é, Jesus já havia descido o chicote outras vezes também, né? E hoje ele fica cheio de ira e tristeza, porque vê pessoas de coração duro, pessoas do templo. Jesus não está falando do povo, dos líderes religiosos, pessoas que deveriam dar o exemplo de amor e caridade. É como se, pegando o exemplo, entre nós que estamos na igreja, todos piedosos, bonitos aqui, todos, né? Aqui dentro, mas depois lá fora o coração duro, cheio de ódio, né? Jesus fica cheio de ira e muito triste, porque eles estão muito apegados às leis, às tradições, aos costumes, né? Veja o motivo de acusar Jesus. Estavam ali esperando, tipo urubu, né? Urubu ele vê tantas coisas bonitas, né? Mas ele prefere a carniça. O espírito de urubu. Dom Mauro falava muito isso, né? Cristão que espírito de urubu. O urubu ele voa alto tanto quanto a águia. E com certeza na altura ele tem uma visão privilegiada, ele vê muitas coisas bonitas, mas prefere as menos bonitas, vamos ser mais suave, né? Mais ou menos Jesus não odiava os mestres da lei, os fariseus, Jesus queria tocar o coração deles, mesmo cheio que diz aqui, de ira e tristeza, por causa da dureza do coração dessas pessoas, e talvez mais ainda por serem pessoas que deveriam dar exemplo, como se fosse o padre, né? Um padre com o coração cheio de ira, então era melhor nem ser padre? Firme sim, mas trazer ira, raiva, coração, ódio, seria melhor nem ser padre, ou seria melhor nem ser cristão. Então Jesus trava com eles, e eles estão indignados, muito preocupados, porque, veja que Jesus está passando num campo de trigo, num dia de sábado, a polêmica do sábado, né? Os seus discípulos começam a arrancar espiga de milhos, né? Estavam com fome. Aí diz, os fariseus disseram, olha, por que eles fazem dia de sábado aquilo que não é permitido? Aí Jesus cita o caso, né, de Davi, que com seus companheiros, que estavam passando por necessidade, estavam com fome, como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães que eram consagrados a Deus e que somente os sumos sacerdotes poderiam comer daquele pão. E eles ficam indignados. Aí Jesus olha ao lado e diz que o sábado ou domingo, qualquer dia que seja, foi feito para o homem e não o contrário. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que a pessoa, o ser humano está acima. Que todas as leis, por isso que as leis, para serem justas, elas precisam visar o bem comum. Uma lei que fere, que agride, uma lei que não contempla o amor, a caridade, não deveria nem ser promulgada. E Jesus vai além, entra na sinagoga e ali vê um homem com a mão seca, atrofiada, né? E diz os urubus, que sempre tem urubu de plantão, né? Sempre tem, né?
Diz que estão ali para ver, não estão lá para ouvir Jesus, estão para ver alguma coisinha, alguma falhazinha, para ter motivo. O urubu de plantão sempre tem em qualquer lugar, para ter um motivo para acusá-lo. Parece que estão ali com outras intenções, né? Melhor que nem tivesse, né? Mas fazer o quê? Jesus olha para aquele homem da mão seca, manda ele se levantar, coloca no meio de todos. Jesus e pergunta aos mestres da lei, aos piedosos: coração vazio, a boca fala, mas a vida contradiz. No tempo eles rezam, mas depois não amam, odeiam as pessoas, né? Jesus olha para eles, Jesus encara eles e olha para eles e pergunta para eles: vocês aí, me diga uma coisa, é permitido ou não no dia de sábado? Jesus também é quase que debochado, mais que o padre Leonor, né? Claro. É permitido não fazer o bem ou fazer o mal, porque é sábado? Diga aí vocês aí. É permitido fazer o bem, salvar uma vida ou deixar a pessoa morrer porque é sábado? Como você, um pai, uma mãe, teu filho lá está doente, necessitado, você não vai salvar ou vai deixar porque é um dia que... Mas pega essas leis e coloque no saco, né? Para ser mais, né? Então Jesus olha essas atitudes, onde o formalismo havia engessado a religião, havia engessado a caridade, muito preso aos ritualismos, era aqueles que eles tinham leis até para lavar os dedos, né? Lavar as mãos, não cumprimentavam as pessoas porque iam se tornar impuros, e gente da igreja. Por isso que Jesus ficou cheio de tristeza e ira, não esperava essa atitude, não daquelas pessoas que deveriam ser os primeiros a estender a mão, não tanto lavar a mão, é sujar a mão mesmo, é para sujar as mãos, é para ir ao encontro das pessoas, é para amar. Foi para isso que Jesus chamou eles, e era isso que eles deveriam fazer. Por isso que Jesus resume, eles tinham um código de lei lá que eles haviam inventado, que nem eles sabiam, nunca, impossível, mais de 680 leis, proibições, e para eles o importante era aquilo. Você vai morrer ou não? O importante é seguir a lei. Estão acusando Jesus aqui porque no dia de sábado os discípulos escolheram algumas espigas de milho, como se o milho fosse mais importante que a fome. Aliás, o milho é para matar a fome mesmo. Quem planta milho, trigo, é para matar a fome, é para comer. E o homem da mão seca, Jesus cura, não é que ele decepa a mão. Se ele tivesse decepado a mão do homem, aí tudo bem. Mas não, ele curou a mão do homem. Vamos louvar a Deus, mas eles ficaram bravos. Daí a gente entende por que Jesus, então, cheio de ira e tristeza, né? Cheio de ira, está escrito aqui, viu? O padre não está inventando. Depois vocês podem até subir aqui e ver se quiser. Jesus, então, olhou ao seu redor e cheio de ira e tristeza, por causa da dureza do coração deles, né? Mandou estender a mão e curou. E ao sair dali, os fariseus, os urubus de plantão, imediatamente começaram a tramar contra Jesus. Interessante, né? Interessante. Começaram a tramar uma maneira como haveriam de matá-lo. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ensine. Nós precisamos ser uma igreja que ama, que estenda a mão. Nós que somos igreja precisamos, a nossa característica deve ser o amor.
uma igreja que não ama, uma comunidade que não ama, porque não conheceu Deus. Ainda não conheceu Deus. Tem a passagem que diz, é mentiroso, já o padre repetiu tantas vezes, é mentiroso todo aquele que diz que ama Deus que não vê e despreza o irmão que vê. É mentiroso. A verdade não está nele. Por isso que Jesus vai resumir, ele é a nova lei, é a lei do amor. Vai resumir tudo em amar a Deus. Quem conseguir viver, cumprir esses 2 mandamentos, terá observado todas as leis, todos os preceitos. Jesus falando para eles. O amor a Deus, em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus como centro de tudo, mas o nosso amor não pode ser só aéreo nas nuvens, não, o amor tem que ser encarnado. Tenho medo de uma religião, de uma espiritualidade que só olha para cima, cuidado, se olhar muito para cima cai no buraco, viu? Tem que olhar para baixo também. É preciso amar a Deus, mas tem que amar o próximo, senão tem alguma coisa errada. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Foram esses os 2 mandamentos, e era isso que Jesus, só isso, Jesus estava tentando ensinar a essas pessoas, mas quando o coração nosso é muito duro, né, a parede dura é difícil de derrubar. Você dá marretada, às vezes você quebra a marreta, mas não derruba a parede. Coração duro se afasta de Deus e afasta as pessoas de Deus, o que é pior. Coração cheio de raiva, de ódio, um coração que não é capaz de amar, dialogar, perdoar, se aproximar, de criar relações. Então nós precisamos pedir ao Senhor que longe de nós, porque às vezes esse sentimento também, eles costumam passar perto de nós, né? A gente tem que estar sempre atento. Amar e amar. Deus nos amou e Ele nos ama. E nós ouvimos, né, o padre já falou, Ele nos amou quando nós não merecíamos. Quando éramos seus inimigos, Ele nos amou. Enviou seu Filho para nos redimir e nos salvar. E a obra-prima de toda a criação é o ser humano. Tudo que existe é obra de Deus, verdade. As matas, a natureza, nós precisamos cuidar, zelar, porque tudo é obra de Deus. Mas somente uma criatura foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Não foi a árvore, nem o passarinho, nem a borboleta, nem a baleia azul, amarela, preta. Você sabe qual é a única criatura que foi criado à imagem e semelhança, que tem a mesma dignidade do Criador? Quem é? Somos nós, você e eu. Por isso que nós temos que nos amar uns aos outros. Por isso que é vã uma religião, uma espiritualidade que não tem capacidade de amar as pessoas. Você vai só dobrar o joelho e só vai gastar o joelho. A tua prece não vai chegar lá em cima, não tenha dúvida, só vai queimar a vela em vão. Aprenda a amar, aí Deus vai te atender. Experimente, faça isso. Tire o ódio do teu coração, se aproxime do teu irmão, porque foi isso que Jesus fez. Até com os mestres da lei, ele foi firme, mas não era para Jesus queria converter eles, para que eles não caíssem no inferno. É por isso, Jesus queria salvá-los. Muitos fariseus se converteram, muitos se tornaram amigos de Jesus, muitos. Não foi fácil? Não foi, mas muitos se converteram, mudaram de vida e trilharam o caminho da salvação. Não foram poucos, foram muitos que se converteram. Então que nós sejamos uma religião que transmita amor. Papa Francisco, né? A igreja da alegria, a igreja que vai ao encontro das pessoas, uma igreja que saiba dialogar com o mundo, com as pessoas, com aqueles que pensam diferente de nós também, até porque nós somos todos diferentes uns dos outros.
né? A unidade na diversidade. Que bonito. Então, é isso que nós hoje queremos com o exemplo de Jesus, mostrando que a lei maior é a caridade. Não importa o dia, a gente tem que fazer o bem a qualquer pessoa, em qualquer lugar que a gente estiver, se é sábado, domingo, segunda, terça, até porque Deus fez de segunda a segunda, foi tudo Ele que fez. É claro que o domingo, para o povo aqui judeu, durante o sábado, foi um dia, diz aqui, ó, e acrescentou: lembra-te que foste escravo no Egito e fostes libertado. Então o sábado era para santificar a Deus, para agradecer a Deus, porque eles eram escravos e Deus os libertou. Então aquele dia, o sábado, era sagrado, é para agradecer e louvar a Deus, porque não são mais escravos, eles foram libertados. Nós temos o domingo, né? Porque o domingo para nós lembra o quê? O dia da vitória, né? Do Cristo que ressuscitou. É a vida que vence a morte. Jesus veio trazer uma vida nova, Ele nos redimiu, nos salvou. Abriu novamente as portas do paraíso para você e para mim, que estavam fechadas por causa do pecado original, que nos afastou de Deus. Veja que a primeira coisa que o diabo faz é jogar a criatura contra o Criador. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Jogou Adão e Eva, criatura de Deus, veja, primeira coisa então, a divisão. Jogar a criatura contra o Criador. É verdade que não vai acontecer nada, é que ele sabe que se enganando, mentindo, porque ele é o pai, o mestre, o pai da mentira, né? E Adão e Eva caíram na tentação. Então vamos evitar esse veneno, esse mal tão terrível e que causa tantos danos à vida da igreja, da família, da sociedade, o julgamento. E de jogar um contra o outro. Isso não é de Deus. Não é de Deus porque o ser humano é de Deus. Então quando eu vou contra a obra, contra a criatura, eu vou contra também o Criador. Porque você e eu não viemos do nada. Não, todos nós viemos do mesmo Deus. E somos todos filhos de Deus, como de fato devemos amar-nos uns aos outros. Não é fácil, mas precisamos nos esforçar. Nada na vida é fácil. Tudo demanda sacrifício, esforço, paciência. E às vezes a gente tem que ter a humildade de: Senhor, me ajude, me socorra, porque não é fácil. Mas é assim mesmo, né? A humildade de pedir, e quando a gente pede com humildade, Deus sempre vem em socorro. Sempre nos ajuda. Louvado seja nosso